tema que ainda, né, não temos uma representatividade como poderíamos, pensando mulher negra e cinema, né? O mote da mesa, né, é para pensar se o fato de sermos mulheres negras, se isso influencia, se isso impacta, se isso de alguma forma faz a gente produzir cinema, produzir formas de conhecimento e possibilidades diferenciadas, né? Pensando o nosso pertencimento de gênero e o nosso pertencimento racial, né? Então, nesse sentido, é uma alegria poder estar aqui representando o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFOP, né? Gostaria de agradecer ao convite da Clarissa, da Nina Caetano, e, sem mais delongas, vamos ouvir as pessoas que nós estamos aqui para ouvir. Então, só para ler um pouquinho do que o evento pensou, né, quando propôs a mesa. Então, o tema é o seguinte, né? Ao ingressar os seus corpos no cinema, as mulheres negras trazem junto de si sua terra, sua ancestralidade, seu conhecimento, sua espiritualidade e sua cultura. Em que medida as formas quilombo e terreiro podem ser acionadas para se pensar em um cinema feito com as mulheres negras? Então, para começar, eu gostaria, por favor, de convidar a Alexia Mello, né, que é arte educadora e realizadora, né, e também a nossa produtora e diretora do filme que foi exibido ontem na praça aqui, Tiradentes. Alexia, por favor. Pelo visto, sim. Bom dia a todos e a todas. Agradecer primeiro a presença de todos, né? E ontem a exibição foi muito emocionante, né? Como ver assim um filme na tela grande, né? Na praça, foi muito satisfatório. E eu queria trazer primeiro, eu pedi para a colega ali soltar para a gente. Igual eu estava explicando ontem, esse documentário Tem Quilombo na Cidade, ele fez parte de um processo de reconhecimento da diretoria de patrimônio da Prefeitura de Belo Horizonte, reconhecimento de 3 quilombos da cidade de Belo Horizonte como patrimônio material. Esse processo tinha sido requisitado desde 2011 por uma comunidade quilombola que chama Luizes, e só em 2017 a Prefeitura iniciou esse processo. O processo de reconhecimento ele passa por um dossiê antropológico, né, que reúne tudo que essas comunidades já tinham produzido, o que tinha sido produzido sobre essas comunidades, né, por pesquisadores, por jornalistas, e também uma parte de pesquisa direta, né, com essas comunidades, de atualização de alguns dossiês que tinham sido feitos até como na luta política, né, pelo reconhecimento da terra, que é a grande questão dessas comunidades. No caso, veio um reconhecimento simbólico, né, que também ajuda a fortalecer a luta pela terra. Mas o interessante desse dossiê é que na proposta que a Campo, que é a empresa que ganhou a licitação para poder fazer, eles propuseram também 3 documentários sobre essas comunidades, de forma a deixar esse dossiê mais interessante, né? E eu acho que foi um grande feito, né? O audiovisual está aliado a um outro tipo de documento, né? Que é mais formal, antropológico, mas que ele trouxe outras questões que os documentos não dão conta, né? E o processo foi feito com essas 3 comunidades no ano de 2017, a gente apresentou para o Conselho no final do ano, teve uma reunião com a presença das quilombolas, que defenderam também a importância desse momento, né, para essas comunidades, e daí depois a gente começou a circular com esses documentários. A gente, no processo de feitura dos documentários, a gente envolveu as comunidades na concepção, né, daquilo que eles, como é o reconhecimento deles como patrimônio material, não fazia sentido a gente criar um roteiro e apresentar. Então, a gente conseguiu incluir na equipe, né, 3 representantes de cada comunidade quilombola, entre jovens e as matriarcas também, para a gente construir esse roteiro juntos, né?
Então eles foram indicando qual festa que poderia gravar, qual festa que não, qual momento que seria interessante a equipe estar. A gente montou uma equipe muito enxuta, muito pequena, porque o recurso era pequeno também, mas a gente também trabalha assim, então normalmente às vezes tinham 2 pessoas e a produtora somente no dia a dia ou nos lugares onde eles indicaram, o que também ajudou bastante a gente não chegar com aquela estrutura de cinema, assim, né, que o cinema chegou e... Então, às vezes, as pessoas até esqueciam que tinha câmera lá gravando. E, então, eu queria só trazer um pouquinho do trailer, só pra gente saudar também essas comunidades que não estão aqui presentes e para vocês verem a força dessas imagens aliadas aí umas às outras. Para ilustrar um pouquinho, né, para a gente sacar esses ambientes aí de onde a gente está falando. Eu estou aqui como a única mulher branca, né? E eu acho que é importante demais a gente colocar algumas questões que são sempre colocadas pelas comunidades tradicionais, são colocadas também pelas mulheres indígenas, e eu acho que os brancos se colocam um pouco nessas trajetórias e nessas questões que eu acho que a gente tem que pensar. Só falar um pouquinho da minha trajetória, ela vem da comunicação comunitária, né? Eu sou formada em comunicação e artes plásticas, mas eu fui direto trabalhar com comunicação comunitária. E muito nova eu já percebi as relações de poder que estão contidas no processo nos processos comunicacionais, né? Principalmente na produção audiovisual. E me irritava muito essa expressão que a gente escuta até hoje, né? Mais de 20 anos depois,
que é assim, fui lá dar voz às comunidades, né? Ninguém dá voz a ninguém, né? As pessoas têm a própria voz, já têm as suas demandas, têm os seus conhecimentos e pretensiosamente as equipes de comunicação falam que foram lá dar voz para alguém, seja para os jovens, seja para comunidades tradicionais, seja para portadores de sofrimento mental, seja para criança. As pessoas estão sempre achando que o fato de eu colocar o audiovisual em questão, eu estou dando voz para alguém. A gente media, a gente no final das contas amplifica, a gente pode buscar criar relações e espaços, né, de diálogo, mas as vozes elas existem por si só, né? Elas são silenciadas, tem pouca visibilidade, né? Às vezes elas são distorcidas, né? Principalmente pelos processos comunicacionais, mas vão partir desse pressuposto que ninguém dá voz a ninguém. Então, essa minha trajetória com comunicação comunitária já começou me colocando essas questões, né? Aí depois de um tempo eu fui para São Paulo, aí fui trabalhar com audiovisual publicitário, né? E aí eu comecei a perceber as questões de hierarquia que tem dentro da produção audiovisual, né? Então, vamos supor, você é um produtor, então você é lá o cocô do cavalo do bandido, né? E a pessoa que cria toda a estrutura para aquilo acontecer. E aí o diretor vem, plim, faz uma mágica, né? E ganha aquele reconhecimento, sendo que tem uma equipe de maquinistas, de eletricistas, de muita gente trabalhando, né? Que fica invisível nesse processo de produção. E isso também me incomodava demais. Além de uma competição muito grande, né? As pessoas não queriam compartilhar conhecimento, uma arrogância muito grande, né? Então, se chega uma pessoa que é um estagiário, no final das contas eu comecei como estagiária assistente, às vezes você enxergava algo, queria dar um palpite, a pessoa falava, não, você é só um estagiário, você pode estar até vendo aquilo ali que você pode sugerir, mas não é a hora de você falar. O diretor tem que falar primeiro. E eu falava, gente, como assim? Eu não quero trabalhar desse jeito, não. Né? Então, quando eu retorno para Belo Horizonte, eu e um grupo fundamos há muitos anos, há mais de 20 anos, uma ONG que chama Associação Imagem Comunitária, que eu estive presente nela até 2016, agora não estou fazendo parte mais dessa ONG, mas eu retorno para o trabalho com comunicação comunitária, principalmente com jovens. Então a gente, durante 10 anos, produziu um programa que chamava Rede Jovem de Cidadania, que buscava articular os grupos da cidade, coletivos, e trabalhar de uma maneira mais colaborativa. Partindo desse pressuposto que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém, a gente está ali para compartilhar conhecimentos, criar espaços de diálogo, né? E no final das contas, isso foi um aprendizado riquíssimo, né? Para diluir um pouco o ego, né? Para diluir um pouco essa questão da autoria. Então a gente assinava tudo coletivamente, a gente criou uma metodologia que as pessoas mudavam de função, então hora eu segurava o boom, hora eu estava entrevistando, hora eu estava com a câmera, né? E isso misturado com as pessoas que iam fazendo propostas para a gente construir os programas juntos. Então foram 10 anos de exibição em TVs públicas, né? A gente exibia na Rede Minas e na TV Brasil e foi encontrando grupos, mestres, né? E isso também a cada encontro nos modificava no sentido de nos repensar enquanto equipe. E a gente montou uma equipe muito diversa, então tinha gente do asfalto, tinha gente da favela, tinha branco, tinha negro. E as questões iam, né, no cotidiano nos obrigando a discutir as coisas, a nos repensar e tentar não reproduzir, né? Porque eu falo que se a gente admira tanto a ancestralidade indígena e a ancestralidade negra, eu não tenho orgulho da minha ancestralidade branca. Assim, tenho orgulho enquanto família, né? Eu venho de uma linhagem aí de português com italiano, que tem as coisas boas, mas vamos dizer assim, não tenho orgulho da minha raça, né? O que a gente fez foi deturpar, foi colonizar, foi, né, oprimir. E ontem até a colega, a Sandra, falando isso, né? Qual que é a imagem
que a gente tem do povo branco. É uma imagem terrível mesmo, porque eu acho que a gente é terrível. Assim, é mau e arrogante e sempre quer, assim, então assim, eu quero pesquisar algo, então eu quero aquilo ali para mim, para depois eu levar aquilo para o mundo, né? Então eu acho que as nossas referências, elas não são muito boas, né? Então, nesses encontros com os mestres da cultura popular, com os grupos de congado, com as comunidades tradicionais, a gente vai se desconstruindo, né? E vai entrando num tipo de consciência, assim, dos privilégios e se engajando numa luta contra o colonial, né? Não só de imagem, de produção de imagens e sons, né? Que para isso a gente tem que ceder o lugar, vamos dizer assim, de privilégio e criar outras formas das pessoas participarem, se engajarem, se sentirem parte daquilo, com direito a se expressar daquela forma que ela gostaria, né? E eu acho que isso aí que foi dando um pouco os modos de como eu entendo a produção audiovisual, né? Essa produção audiovisual contra-colonial que eu falo, né? Então essas produções colaborativas, né, que nos fazem mixar essas referências, né? Não no sentido de me apropriar delas, mas no sentido da gente reconhecer, né? Como cultura e como possibilidades de troca, mas sabendo cada um do seu lugar, das diferenças, né? Mas valorizando essas diferenças no sentido construtivo. Eu acho que as questões raciais, elas ficam muito evidentes, né, na produção audiovisual. Por isso que, inclusive, é impossível pensar uma produção audiovisual desassociada da educação, né? Então, desde o primeiro momento, trabalhando com comunicação comunitária, esse compartilhamento das informações, entender os processos como aprendizado mútuo, né? Tanto para mim quanto para quem está fazendo um processo formativo em audiovisual, eu acho importante, né? Assim, nesse sentido do audiovisual estar a serviço, né? A serviço de uma ideia, a serviço de um coletivo, a serviço de algo que precisa ser dito ou denunciado, né? A serviço de, às vezes, ter uma imagem para levar para uma reunião, às vezes ter um vídeo para colocar num projeto, né? Então, assim, o audiovisual ele tem diversas funções, eu acho, também. E cada comunidade, cada pessoa tende a se apropriar desse audiovisual da forma que mais lhe interessa. A gente, no caso, como comunicador, tem que ouvir bastante, ser generoso para acolher essas demandas, né? E fazer o máximo possível para que as pessoas que têm interesse em desenvolver algo no audiovisual possam, né, ter esse conhecimento. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu posso passar um outro vídeo aí depois a gente discute? Assim, no final da mesa. Pode ser? Tá, então eu vou só finalizar aqui. Eu só queria falar assim que o que eu aprendi muito convivendo com essas mulheres e com todas as pessoas de comunidades tradicionais ou grupos culturais, eu acho que é essa questão da escuta, né, de se colocar a serviço, né, de ouvir as demandas, de conversar abertamente, pensando que a gente está construindo relações, né? Então, a maioria das comunidades tem um trauma, né? Assim, uma ONG passou aqui antes, uma equipe de reportagem passou aqui antes. Então, é difícil às vezes chegar e desconstruir aquilo que outros fizeram anteriormente e ganhar confiança dessas comunidades para falar, olha, vamos fazer junto, vamos fazer de acordo com aquilo que seria algo justo, né? E então eu fui aprender sobre sororidade, sobre ajuda mútua, compartilhamento, um outro senso de hierarquia que não passa por essa hierarquia do eu sou o diretor e você é o produtor, mas uma hierarquia dos mais velhos, que tem uma sabedoria, que tem uma experiência, né? E isso tudo me leva a pensar o que nós brancos estamos aprendendo, né, com essas pessoas e o que a gente está fazendo para efetivamente contribuir para uma contracolonização, né?
E o que nós mulheres brancas estamos aprendendo com essas outras mulheres, né? O que estamos levando para compensar o estrago feito pelos nossos ancestrais? Então eu acho que é por aí, que são questões que me acompanham, mas que ao ver o resultado desses filmes e ao ver que as nossas relações perduram com respeito, com dignidade, eu acho que é um caminho que a gente tem que apostar sempre, assim. Obrigada.